Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Bendito seja Deus que enviou seu anjo, libertou seus servos que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Havaiandava, também você que através da Rádio Liberdade FM celebra conosco esta Eucaristia, você que através do canal no YouTube meditará conosco a Palavra de Deus, desta quarta-feira da Semana das Dores, quinta semana da Quaresma. Hoje o tema é justamente a liberdade. Se vocês se recordam bem, ao longo de toda essa Quaresma que vai chegando ao final, eu venho dizendo que dia após dia
Celebração após celebração, a igreja vai nos formando para o batismo, tanto aqueles que já são batizados e na noite do Sábado Santo renovarão as promessas batismais, quanto aqueles que ainda não foram batizados e serão batizados na Páscoa. E dia após dia, de uma forma ou de outra, a palavra de Deus vai nos dando elementos da vida do batismo. Já ouvimos falar sobre a palavra, sobre a oração, sobre a luz que é Cristo, e agora nós vamos falar sobre a liberdade. A liberdade, que é justamente a primeira pergunta que eu farei a vocês na noite do Sábado Santo. Vocês com a velinha acesa na mão, acesa na grande vela do Círio Pascal, eu perguntarei a vocês: para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao demônio, ao pecado? E vocês me dirão: renuncio. E a minha vontade é perguntar: será? Porque não basta que a gente diga da boca para fora: eu renuncio o diabo. Vejam esse povo do Evangelho que procurava matar Jesus, e eles diziam: somos filhos de Deus. Peguem esse capítulo do Evangelho de João e continuem lendo em casa a sequência dessa conversa de Jesus. Jesus vai perdendo a paciência, ele vai usando de delicadeza, vai dizendo: olha, o meu pai não é o vosso pai, o meu pai é Deus, o vosso pai é outro, até que chega uma hora que Jesus fala: vós sois filhos do diabo. Justamente para esses judeus, sumos sacerdotes, fariseus, doutores da lei, que sabiam a Bíblia de cor e salteado, mas não aceitavam Cristo na sua vida. Não se esqueçam do primeiro domingo da Quaresma. Saber a Bíblia de cor, arrotar versículo e capítulo de Bíblia, não prova que ninguém é de Deus. Porque o próprio demônio enfrenta Jesus, citando na cara de Jesus trechos da Escritura. De Bíblia, o diabo pode dar uma aula para a gente. Ele conhece muito mais do que qualquer teólogo. Mas tem uma coisa que ele não tem poder: de pôr em prática essa palavra. O que nos difere do diabo é justamente isso. Ele conhece, nós podemos conhecer. Nós podemos praticar, ele jamais praticará. E o que vai nos dizer se nós de fato somos livres em Cristo é justamente a medida em que a gente abraça Cristo com tudo aquilo que Ele me traz: a glória no céu, o perdão dos pecados, a misericórdia, a graça, mas também a cruz de cada dia por causa de Jesus. E não é difícil, não é raro nós encontrarmos gente dentro da Igreja Católica e também em outras igrejas cristãs que preferem um cristianismo sem cruz. Porque apresentar a cruz e dizer que o nosso caminho é esse, vai na contramão desse mundo. Esse mundo que prega tanta facilidade, você só é livre, só é feliz quando você está cercado de tudo que é de bom e de melhor. Vem o Evangelho e diz que não. Você é feliz de verdade quando você está unido a Cristo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, não importa, mas unido a Cristo. E viver unido a Cristo significa tomar uma postura, uma decisão, uma opção radical. Radical, sei que muita gente não gosta dessa palavra, mas é verdade. Uma opção, uma decisão radical, ou por Jesus ou contra Jesus. Nós ouvimos a primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Daniel, onde ele nos relata esses 3 jovens que foram jogados na fornalha ardente
porque diante da ordem de um rei, diante da ordem do poder desse mundo, eles disseram: nós não nos dobramos, porque nós adoramos somente a Deus. Ah, padre, isso é coisa do tempo do passado. Me chegou hoje a revistinha mensal da Ajuda à Igreja que Sofre, da qual eu faço parte, e eles sempre trazem algum relato da atualidade do cristianismo. Depois a Lilian tira foto e põe numa postagem no YouTube, e depois a Viviane faz a mesma coisa e manda para vocês pelo WhatsApp. Essa foto deste padre Donald Martin Ienaim. Este homem recentemente teve que passar pelo que passou esses 3 jovens. Isso não é do milênio passado, isso não é do Antigo Testamento. E vejam as últimas palavras desse padre: eu me ajoelho somente diante de Deus. O que posso fazer por vocês? Existe algum problema sobre o qual podemos conversar? Essas foram as últimas palavras deste padre, depois que o líder de um grupo armado ordenou-lhe que se ajoelhasse. Ele foi brutalmente assassinado em Mianmar em fevereiro deste ano. Há 2 meses, este homem perdeu a vida porque não se dobrou diante do poder desse mundo, porque quem é cristão de verdade se dobra apenas diante de Jesus na Eucaristia. Já o Santo Padre, o Papa Bento XVI, de saudosa e feliz memória, ele dizia que a prova máxima da liberdade de um cristão é ajoelhar-se diante de Jesus Eucarístico. Porque palavras do Papa Bento XVI, porque quem se ajoelha, quem se dobra diante da Eucaristia, não pode e não deve dobrar-se diante de qualquer poder desse mundo, por maior que esse poder pareça. Ajoelhar-se diante da Eucaristia é a prova máxima da liberdade. Basta vocês olharem em certas catedrais e basílicas antigas na Europa, sobretudo quando tem o desenho do juízo final. De um lado os justos e os santos, todos eles com a marca do joelho. Reparem nas imagens dessas catedrais, quando representam os demônios. A perna é lisa, não tem joelho, porque o diabo não se dobra diante de Deus. Vejam, meus irmãos e irmãs, pode ser que a nós hoje, aqui em Havaiandava, não sei você que me escutará agora ou depois, através dos meios de comunicação, não sei onde você vive, não sei se chegará na nossa geração uma perseguição sangrenta e religiosa, como esse padre que faleceu em fevereiro, como tantos outros cristãos mundo afora, como estes 3 jovens da fornalha ardente, não sei, mas que esse mundo nosso deseja que a gente se dobre diante de tudo e todos, menos de Deus, isso é verdade. Nós estamos vivendo a ditadura da cultura da cristofobia, e é preciso dizer isso com todas as letras e palavras, e não tenho medo de morrer por dizer essas coisas, porque eu sei que tem gente que não gosta, não estou nem aí. Quem vai estar sentado no trono no dia que eu fechar o olho vai ser Cristo, não vai ser nem vocês, não vai ser nem quem me ama nem quem me odeia. Nós vivemos uma cristofobia. Hoje nesse mundo você pode adorar um pedaço de pau, uma árvore, uma imagem do diabo, um satanista pode roubar uma hóstia consagrada e blasfemar contra o corpo de Cristo, como aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, e está tudo certo. O carnaval brasileiro, que é uma desgraça, é culto pagão esclarecido e dito pelos próprios sambistas,
financiados com dinheiro público. Nós, você e eu, cristãos católicos, estamos financiando, via governo e desgoverno desse país, culto a entidades diabólicas. Se alguém duvida do que eu digo, acorda, toma um chá de simancol e vai assistir as imagens e os depoimentos, não de padres, mas dos próprios satanistas, que erguem aqui e ali um templo, dos próprios sambistas que vão lá e dão as entrevistas e dizem: olha, isso daqui é tudo saravá. Ou seja, na hora de se fazer um culto pagão, o Estado financia. Na hora de defender a ética cristã, o Estado é laico. O Estado é laico, o Estado não professa religião nenhuma. Mentira! O Estado laico professa uma religião. São filhos do diabo, como disse Jesus no Evangelho. Doa quem doer. E quem não gosta e estiver me ouvindo, muda de rádio, não é obrigado a ouvir Liberdade FM. O que a gente não pode é trair a nossa consciência. Podem ver a quantidade de igrejas dentro e fora do Brasil, onde o sacrário tem sido arrombado, onde as imagens estão sendo destruídas, padres mortos, freiras mortas, leigos mortos, igrejas queimadas, monumentos religiosos sendo destruídos. E quem fala o quê? Quem diz o quê? Ninguém. E quando nós cristãos vamos dizer: não é a vontade de Deus, aí essa turma esquisita se levanta e diz assim: é o conservadorismo, é o tradicionalismo. Não, isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Não dá diante de Jesus para a gente acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Não dá para eu vir e receber Jesus Cristo na Eucaristia, o pão da vida, e compactuar com projeto e agenda de morte. O que eu não posso é me ajoelhar diante de Jesus na Eucaristia e depois sair me ajoelhando diante da ideologia, diante da filosofia desse mundo, diante dessa mentalidade que é contrária ao Evangelho. Eu não posso ficar em cima do muro. Já disse a vocês aquela famosa fábula, né? Do homem em cima do muro, de um lado São Miguel Arcanjo, do outro lado o diabo. São Miguel gritando para o homem: vem para cá, vem para cá. O diabo coçando a unha, tirando pulga atrás da orelha. No fim do dia, aquele homem pergunta para o diabo: escuta, São Miguel está fazendo tanta força para ir para lá, você não vai fazer propaganda para eu ir para o inferno? O diabo deu aquela risada grotesca e disse: eu não preciso, quem está em cima do muro já é meu. Diz Jesus no Evangelho: o vosso sim seja sim, o vosso não seja não, o que passa além disso vem do maligno. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não sou eu, a verdade não é o Papa Francisco, a verdade não é fulano ciclano, a verdade com V maiúsculo é uma só, é Cristo Jesus e ponto. Pelo menos nisso, esses líderes estranhos do mundo, fundadores de outras religiões, foram honestos e não repetiram. Só um teve coragem de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Filho de Deus, e mais ninguém. Então nós temos que tomar coragem e tomar consciência das consequências de querer viver a liberdade dos filhos de Deus. E viver a liberdade dos filhos de Deus significa olhar para tudo aquilo, não é qualquer coisa e nem só o que te convém, viu? Tudo, olhar para tudo aquilo
que vai na contramão de Cristo e dizer: não. Ah, padre, mas se eu disser não, lá no meu trabalho eu vou me olhar com cara de esquisita. Talvez você já tenha cara de esquisita mesmo e nunca percebeu, né? Ah, porque lá na minha rodinha de amigos não vão mais me chamar para churrasco. Que bom! Se você é rejeitado, rejeitada, se você vira chacota por ser de Cristo, parabéns! Porque o que deve nos animar e nos assustar não é o aplauso ou a pedrada. É de onde está vindo o aplauso e a pedrada. Eu ser aplaudido por um bando de criminoso, para mim é uma vergonha. Eu ser cutucado por uma pessoa que é mais santa que eu, para mim é uma graça. Para que eu mude de vida e me converta. Então, antes de você se sentir qualquer coisa nesse mundo, porque estão te batendo palma, estão te, veja, qual é a ficha da pessoa, do grupo que te aplaude e te apoia? São pessoas cristãs que vivem a fé? Se não forem, cuidado. Já disse a mãe do Pernilongo, quando o Pernilongo queria ir para a missa, e era a missa da carismática, né? E eles ficam muito chacoalhando o braço para lá e para cá. E o Pernilonguinho disse assim: eu quero ir para a carismática. A Pernilonga falou: não vá. Eu quero ir para a carismática. A Pernilonga disse: não vá. Ah, mas eu quero ir para a carismática. A Pernilonga disse para o Pernilonguinho: vá, mas cuidado com as palmas, porque elas matam. De fato, a gente mata Pernilongo batendo. Cuidado com os aplausos desse mundo. As palmas matam. Cuidado. Domingo de Ramos nós veremos que as palmas que Jesus recebeu vai durar o tempo de uma procissão. Porque os mesmos fiéis que estarão gritando na procissão Hosana ao filho de Davi, quando entrarem nesta igreja, estarão dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então, tomemos consciência. Se quisermos ser de Deus, nós teremos cruzes, mas a cruz nos fará felizes, porque felizes nós somente somos quando formos livres, e liberdade verdadeira só Cristo dá. Que Maria, ela que é a mãe da liberdade, porque é mãe de Cristo que nos liberta do mal, que ela nos ajude a termos esta firmeza de não nos dobrarmos diante de nada, nem de ninguém que se opõe a Cristo. Que nós possamos, com Maria, nos curvar somente diante de Deus. E aqueles que quererem velejar contra a verdade de Cristo, darão com a cara no muro, como tem dado tanta gente nesse tempo todo de 2000 anos de igreja. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos cristãos de verdade e, se preciso for, a darmos a vida em nome daquele que na cruz e na Eucaristia continua dando a vida por nós. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz permite